por incrível que possa parecer, apesar de todas as campanhas, está aumentando o número de acidentes domésticos. E isso traz consequências extremamente sérias às vítimas. Para abordar este tema tão importante, nós recebemos no De Bem com a Vida a presença do cirurgião dentista Dr. Gerson Bart, que é especialista em reabilitação oral, especialista em gestão de saúde e cofundador da Woman Care Brasil. Como vai, Dr. Gerson? Muito bem, muito obrigado pelo convite, em especial a todos que assistem esse programa de Bem com a Vida. Cris Forte, um prazer estar contigo para debater um tema tão importante e que tem, infelizmente, causado tantas demandas negativas aí para uma camada bem importante da população. Doutor Gerson, o senhor nos traz boas novas no sentido de prevenção de acidentes domésticos? Cris, eu acho que é importante nós salientarmos que, no primeiro momento, a gente tem que entender epidemiologicamente que a população está envelhecendo. E esse registro que tu fizeste, que o número, né, de acidentes domésticos está aumentando, também tem uma relação direta com esse aumento da longevidade da população. Naturalmente, quanto maior o número de velhinhos, né, quanto maior o número de uma população mais velha, maior a incidência dessas quedas. E essas quedas, elas têm uma relação muito direta, tá, com os acidentes domésticos. O local onde é que essas pessoas mais caem, sofrem acidentes, são nas suas próprias casas. Então, onde justamente a gente se sente mais confortável, vamos assim dizer, que moram, né, os maiores perigos. Eu diria que sim, a gente traz boas notícias, porque a gente, não só nós, mas a Human Care tem está atenta a essa necessidade de dar luz a esses problemas, conversando através das nossas mídias, alertando através inclusive desses canais e em particular o meu muito obrigado por estar aqui hoje, porque a ideia é exatamente essa, a gente poder conversar um pouquinho mais a respeito e dizer que sim, nós podemos prevenir quedas, a gente pode sim preparar as nossas casas, a gente tem como trabalhar um conceito de moradia segura desde que a gente planeje isso adequadamente. Dr. Gerson, esses acidentes acontecem em função, digamos, da funcionalidade do corpo do idoso ou mais pela anatomia da casa? Cris, esse é uma relação que, na realidade, ela é muito estreita. São os dois fatores juntos, tá? Nós costumamos dizer que todos nós vamos envelhecer, se Deus quiser, né? Mas é importante a gente ter a consciência de que a gente vai envelhecer perdendo funcionalidade. Sim, nós perdemos funcionalidades, algumas autonomias vão sendo perdidas gradativamente, e isso, naturalmente, nos leva a aumentar, né, as chances de uma queda dentro de casa, em especial dentro de casa. Mas também é verdade que a nossa casa tem inúmeras armadilhas. A gente, infelizmente, não tem uma cultura, né, de preparar os nossos ambientes para esse período da vida. Então, é a soma desses dois fatores que acabam ocasionando o maior número de acidentes domésticos. Tem causado grande interesse, Dr. Gerson, esses protocolos internacionais que a Woman Care adota. O senhor pode explicar para nós o que vem a ser estes protocolos? Pois não, claro. Veja, nós entendendo um pouquinho mais dessa dinâmica que acontece dentro da casa das pessoas e principalmente entendendo que as pessoas querem seguir morando nas suas casas, têm interesse de manter esses laços afetivos com as suas casas, nós montamos um serviço onde, através de um compilado de escalas, a gente consegue
aferir o quanto que a própria pessoa se põe em risco dentro da sua casa, né? Então, através dessas escalas funcionais, a gente consegue avaliar e emitir uma bandeira de risco do quanto que esse paciente tem a probabilidade, né, em que nível que ele está classificado como probabilidade de risco de queda. E, através desse alerta, ele pode, sim, a família, o indivíduo, enfim, pode se preparar, né, tomar algumas medidas, sejam elas terapêuticas, sejam elas de orientação no sentido, por exemplo, de medicamentos que estejam tomando para evitar essas quedas. Por outro lado, essa mesma escala, ela cruza dados com questões arquitetônicas da casa, do ambiente em que esse indivíduo está inserido. Então, no final, essa escala, nós chamamos ela de escala ADAPT, ela faz um cruzamento de dados e ela emite, então, um dado de um valor super importante, porque ela consegue, numa mesma escala, avaliar o quanto que o indivíduo se põe em risco e, ao mesmo tempo, o quanto que essa casa que essa pessoa vive põe em risco ao indivíduo. Muito obrigado, doutor, pela presença no De Bem com a Vida e esperamos encontrá-lo em outras oportunidades. Foi um prazer estar aí com vocês. Nós, da Rimcare, nos colocamos à disposição sempre para conversar sobre esse tema tão importante dessa sociedade que hoje está envelhecendo e a gente espera que envelheça cada vez melhor, positivamente.